Vamos lá. Hoje nós vamos estudar uma tecnologia muito importante, que é a tecnologia de comunicação entre duas placas LoRa. Lembrando que essa placa aqui, só revisando, ela tem um microcontrolador. Qual é o microcontrolador que essa placa tem? É o microcontrolador ESP32, que é esse chip preto. Então esse chip preto, pode pegar. O chip preto é o microcontrolador, ele é o cérebro. Ele é que está processando as informações. Várias vezes, né? Então ele que está fazendo os cálculos, ele que está executando essas instruções aqui. Quem executa tudo é ele. Ele tá vendo se é verdadeiro ou falso. É, Tudo. exatamente, está fazendo as instruções lógicas, é o microcontrolador. A gente tem outra característica, a gente tem Wi-Fi. Então tem o chip Wi-Fi. O chip Wi-Fi acho que é esse menor aqui, ó. Deixa eu ver se é esse aqui. Não, o Wi-Fi já vem embutido nele, na verdade. Então aqui já tem o Wi-Fi aqui, ó. Ele já vem com Wi-Fi, esse chip, esse ESP32. Ele não tem o módulo à parte não. Então o ESP32 já tem Wi-Fi e Bluetooth embutido nele, no meu controlador aqui, nesse chip. Sendo que o ESP32 LoRa tem uma característica adicional. Além do Wi-Fi e Bluetooth, ele tem um módulo LoRa, que é um módulo de comunicação também sem fio. O Wi-Fi é sem fio, certo? Uhum. Bluetooth é sem fio. E LoRa também é sem fio. Qual a diferença? O Wi-Fi, ele funciona na frequência próxima na faixa de gigahertz, 2 gigahertz, né? Então se você pegar um roteador, você vai ver que ali a banda, né, é sempre a nível de gigahertz. O Bluetooth é na frequência diferente, mas também é alta frequência. Enquanto que o LoRa já é a frequência menor. Veja que aqui a gente vai trabalhar com 433 MHz. E a gente coloca até aqui, ó, 433 MHz. Então essa comunicação aqui, ela é feita por essa antena. Essa antena é que faz a comunicação com essa outra antena aqui, tá? Hum. E esse chip ele não pode estar energizado sem essa antena. É perigoso. Por quê? É perigoso que eu falo para a placa, não para a gente. Que ele pode energizar de forma indevida e não fechar o circuito. Então, por segurança, tem que ter a antena conectada, tá? A orientação. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai entender como é que esse código ele vai enviar e como é que outro código vai receber, tá? Então aqui a ideia é estudar como esse código ele vai como o ESP32 LoRa envia e o outro recebe. Lembrando que lembra que a gente fez o sensor de luminosidade, não Uhum. foi? A gente conseguiu armazenar uma informação, né? Foi. Então, pode falar. Ele ia aparecer no notebook, né? Isso. Então a gente viu aquela informação aparecendo aqui. Sendo que essa informação, né, eu acabei desmontando, enfim, não montei o circuito, mas essa informação ela vai ser enviada, né, via LoRa para cá. Então, por exemplo, eu fiz a leitura do sensor e mostrei na tela, correto? Certo. Mas eu poderia fazer a leitura e enviar Essa aqui. para isso aí. Entendeu? Então é isso que é feito nesse projeto de internet das coisas com a Espreito de LoRa. Quando você vê a informação aparecendo lá no ThinkSpeak, lá na nuvem, aqui na nuvem, né? Ele envia de um para o outro e o outro envia tanto para o computador, para a elipse escada, tanto para a nuvem, lá para o ThinkSpeak. Então existe um jogo de comunicação, um envia para o outro. É quase que um telefone sem fio. Já brincou o telefone sem fio? Uhum. Pronto, então um vai falando para o outro, né? E assim vai. E aí essa informação é interessante. Que no telefone sem fio, normalmente, quanto mais você envolve pessoas, mais a informação original fica prejudicada. É verdade. Na verdade, por quê? Porque você tende, quando transmite a informação, a não transmitir por completo. A informação não vai na sua totalidade. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, quando a gente está trabalhando com informação, com dados, né? Porque quando a gente transfere um dado, a gente fez a leitura de um dado. A gente precisa garantir que esse dado, até ser mostrado para o usuário, ele seja um dado confiável.
Então, se nessa comunicação aqui, daqui para cá, eu tiver uma perda, o que é que acontece? O dado não vai ser confiável. Vai ser diferente, pode ter uma queda, né? Isso vai ser diferente. E aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para tu. Vamos supor que tu esteja mandando a informação aqui da luminosidade. Se eu mandar a informação incorreta, o usuário pode achar que a luz está acesa ou está apagada de forma errada. Por quê? Porque o dado que está sendo enviado é um dado errado. Então essa transmissão de dados é muito importante. E aí você vai ver aqui que nessa transmissão de dados você tem um tratamento de pacotes, não é? Que aí uma informação vai se transformando, vai sendo empacotada, na verdade, não é que a informação vai mudando, mas é que você vai empacotando a informação de forma diferente para adaptar para o meio que você está transmitindo. Então, por exemplo, quando você vai transmitir sem fio, tem que ser por pacote. A informação tem que estar empacotada. Então, eu vou dar exemplo dos correios. Quando você vai enviar um pacote nos correios, você precisa colocar dentro de um pacote. A informação que está ali dentro é a mesma, o pacote é o mesmo, o objeto é o mesmo, mas você precisa colocar dentro de um pacote aquela informação, tá certo? Entendeu mais ou menos? Então vamos lá. Então a gente vai entender como é que funciona o código. Deixa eu mostrar aqui para você. Ó, aqui está o código do emissor. Qual é a função do emissor? Emitir. O outro sinônimo seria transmitir, enviar. Então o dado, ele na internet das coisas, ele foi gerado, aqui que a gente gerou na aula passada, mas ele precisa ser o quê? Emitido, ele precisa ser transmitido, enviado para algum lugar. Se ficar só aqui dentro, qual é a informação que vai ter, qual é a importância que vai ter para mim? Nenhuma. Então essa informação ela precisa ser transmitida, tá? E nessa transmissão, aqui para você trabalhar com a estrutura de LoRa, você precisa incluir aqui algumas bibliotecas. Aí tem duas bibliotecas. Tem essa biblioteca chamada SPI. Essa biblioteca ela é responsável por fazer por habilitar a comunicação entre chips. É basicamente isso. Você consegue se comunicar entre mais de um chip, ou melhor, consegue fazer um chip se conversar com outro com alguns pinos de comunicação. Então, se o ESP32 LoRa não tiver essa biblioteca aqui instalada no código, ele não vai saber conversar entre os chips. Porque aqui eu falei que tem vários chips, né? Tem o ESP32 LoRa, tem o LoRa, que esse módulo LoRa é o responsável pela comunicação, tá? Então tem esses chips. E eu preciso dessas bibliotecas. Uma segunda biblioteca é a biblioteca LoRa. Então, essa biblioteca LoRa é a biblioteca responsável por enviar os dados. Então, na verdade, só corrigindo, não só por enviar dados, mas por fazer o ESP32 LoRa se conversar com o chip. O ESP32 conversar com esse chip. Que tem que ter a lógica e também tem que transmitir o dado, né? Isso. Exatamente. Então, se não tiver essa biblioteca, esse microcontrolador não consegue conversar com o chip. É como se não tiver essa biblioteca, por exemplo, tu vai enviar alguma informação, algum pacote via os correios. Tu precisa saber conversar com os correios. Tu precisa saber entrar no site dos correios, precisa saber empacotar, precisa saber colocar o código, colocar remetente, destinatário, o endereço. Então você precisa saber se comunicar com quem vai enviar a sua informação. Certo? Então aqui, por isso que essa biblioteca LoRa ela é muito importante. Tem um comunica com o outro, né? Isso. Então o chip está conversando com aquele que vai transportar a informação. Então essa é a importância da biblioteca LoRa. Aí aqui eu tenho chips, os pinos. Esses pinos aqui são os pinos do ESP32 que estão configurados para conversar com o TTGO, que é o LoRa. Então, o chip, ele precisa de conexões elétricas para se comunicar com o módulo LoRa. Quais são essas conexões? Eu vou dizer pino 5, pino 19, pino 27, pino 14 e pino 18. Tá? Beleza? Entendeu aí?
Então vamos lá. Aqui. Opa. Aqui, ó. Aqui eu coloco a frequência. Inclusive aqui a frequência que nós vamos usar. Vou até salvar esse arquivo aqui. Vou pedir para você fazer isso aí. Pronto. Clique em arquivo. Vamos salvar esse arquivo. Por quê? Porque esse arquivo eu não quero mexer. Como a gente vai modificar ele, eu não quero mexer nele. Vai lá, arquivo. Vai salvar como. Pronto. Agora vem aqui, área de trabalho. Vamos salvar na pasta área de trabalho. Desce aqui. Não, desculpa. Documentos. O clique duplo. Isso. L. Gustavo. 2023. Não, em 23. 2023. Pronto. Maker 4.0. Pronto. Aí você vai em... aqui, ó. Março 2023. Cliquei. Aí. Não, março... Aqui, né? Cadê? Não, bota aqui. Fevereiro de 2023. Acho 32 Laura. Vai. Dá o clique duplo aí. Pronto. Aí agora você vai salvar aqui, ó. Projeto, emissor. Aí você bota underline. Digita aí. Underline. 433. 433. 33. Pronto. Dá ok. 433 é a frequência de transmissão que a gente vai trabalhar. Aí precisa modificar no código. Aí na linha 36, quando eu falar o número da linha, você olha para cá. Aí na linha 36, você vai colocar 433, ao invés de 915. Aí você só vai mudar o 915 e vai botar 436. E 33, isso. Isso quer dizer o quê? Que o emissor ele vai transmitir nessa frequência. Tá? E o receptor também tem que estar transmitindo nessa frequência. Vamos aproveitar e modificar o outro código do receptor. Isso é muito importante. Pega o mouse. Não, outro código aqui, outro arquivo aqui embaixo. Pronto, veja se está 433. Já está aqui, ó, 433. Certo? Pronto, volta para o código agora do emissor. Então isso é muito importante. O emissor, o transmissor, ele precisa estar transmitindo na mesma frequência. Por exemplo, estamos conversando aqui. A gente precisa conversar na velocidade que você entenda. Parecida, né? É, parecida. Não adianta falar nem muito rápido, nem muito devagar. Então tem que conversar numa velocidade parecida. Aqui é a mesma coisa. A frequência tem que ser na velocidade parecida. Por quê? Porque senão não há comunicação. Isso é muito importante. Não há comunicação. Então isso na computação, isso é levado muito a sério. Se o transmissor e o emissor não estiverem compatíveis, não haverá comunicação. Tá? Ok, beleza. A gente disse a frequência. Agora, o chip... O chip... Shift Select, que é para ativar o chip. Reset 9 e aí a gente vai deixar. Não tem problema não, pode deixar aí. O que é que significa esses três pinos, não é? Pino da linha 38, 39 e 40 ali, ó, que a gente selecionou o pino 10, 9 e 2. Nem sempre você quer deixar a comunicação ativa. Você quer, dependendo do momento do seu código, desativar a comunicação. O que é que você faz para desativar? Tem instruções que você coloca que ele vai ativar a comunicação, aí você comunica e depois você desativa. E especificamente aqui é ativar e desativar o chip. Então esse chip aqui você pode ativar e desativar via o código. Tipo, quando a gente tá conversando, a gente para também, né? Isso. A gente não fica conversando direto. Exatamente, a gente para, não é? Então quando a gente está comendo, a gente faz o quê? A gente foi para você, não foi para você que eu falei não, foi no curso de Arduino, no sábado. O que é que eu tava falando? A boca ela serve como entrada ou como saída? A boca. Como entrada. Não, como entrada. Depende. Depende, né? Se você estiver falando, Ela sai. sai. Mas se você estiver comendo, Ela entra. aí tá entrando. Então, dependendo do que você quer fazer, você ativa para uma função ou ativa para outra, né? Então, Fazer as duas no mesmo tempo. Então, às vezes na comunicação você também faz isso. Você ativa, não é? Porque você não quer mais fazer aquilo ali, você desativa. Então, não é algo batido de martelo, vai estar sempre ativo. Não, eu posso desativar, tá?
E isso é bom por quê? Porque eu posso economizar energia. Não é? Imagina se tiver só na bateria aqui, ó, numa pilha. Aí, poxa, para que esse chip tá ativo se eu não tô transmitindo dados, se eu não tô usando? Já imaginou se tu estacionou o carro lá na garagem, aí tu não vai usar mais o carro, aí vai passar a noite todinha lá ligado? Tu vai deixar? Não. Por quê? Vai gastar a bateria todinha e pode estragar o carro, né? É, e vai gastar o quê que a gente abastece? Gasolina. Gasolina. Mas pra que gastar gasolina? Se eu não tô usando. Exatamente. Então aqui é a mesma coisa. Eu posso desativar o chip enquanto eu não estou comunicando. Eu posso parar a comunicação, tá? Então a internet das coisas é muito importante você fazer gerenciamento. Aí isso aqui é uma variável. Isso é uma variável. Aonde? Né? Na linha 38. Isso. É uma variável que vai armazenar só o número do pino. Por quê? Porque quando eu quiser desativar e ativar aquele pino, aí eu chamo só o nome da variável. Porque a variável, como a gente falou, ela serve para Armazenar um dado. armazenar o dado. E nesse caso, qual é o dado? É o número do pino. É o número do pino. Tá? Pronto. Então, entendeu essa parte? Aí tem o chip, tem o reset, né? Então, o reset ele serve, por exemplo, o microcontrolador ele começou a funcionar, aí ele vai executar esse void setup aqui, baixa mais aí, pode baixar, mais, pronto, o void setup. O void setup ele vai executar apenas uma vez só, tá? E essa execução do código é feita o quê? No início, né? É feita logo no início. E apenas uma vez só. E essa execução, ela nunca mais vai ser executada se você não resetar. Então, por exemplo, se você tiver alguma modificação para fazer, você precisa resetar o seu código para ele resetar as configurações. Entendeu? Então, às vezes a comunicação falha. Aí, poxa, eu vou dar um reset aqui. Vou me comunicar de novo com o Wi-Fi, vou me comunicar de novo com outro chip. Então é muito importante você resetar. Até mesmo no computador. Eita, meu computador travou. Eu vou reiniciar. Não é? Tu já reiniciou teu computador às vezes porque estava lento por alguma razão? Uhum. E também Wi-Fi, né? Isso. Poxa, isso aqui não está funcionando. E se eu resetar? Será que vai funcionar? Então é muito importante você resetar. Porque dependendo do que você está fazendo, aquilo pode voltar a funcionar. Tá? Então tem esse chip, né, de reset. E tem também o chip, ou melhor, o pino que serve para fazer interrupção. Poxa, o que é interrupção? Aí, assim, é um conceito mais avançado, mas eu vou falar de forma bem clara para você. Alguém já te acordou dormindo? Diz aí, como foi isso aí? Foi ruim demais. Conta aí essa história pra gente. Tava dormindo lá, tava sonhando. Aí o que eu acho engraçado é quando a pessoa tá sonhando uma coisa ruim, aí ninguém acorda. Quando eu tô sonhando uma coisa boa, pô, mas é ruim. Porque você tá fazendo isso, você tá lá sonhando tudinho, descansando, aí pega alguém e atrapalha. Mas como foi você acordar? Foi um som alto? Foi alguma coisa que bateu? Foi a pessoa que foi te acordar Não, mesmo? foi a pessoa que me acorda. Tá na hora. Ó, tá na hora, foi de manhã, tá vendo? Então, o microcontrolador também dorme, sabia? Ele tem um objetivo, assim como quando a gente dorme, sabia que se a gente tá recuperando as energias, sabia disso? Sabia que quando a gente dorme a gente tá usando pouca energia? Sabia disso? Quando a gente dorme a gente usa menos energia? Quando a pessoa joga futebol, a pessoa tá gastando muita energia, né? E quando a pessoa dorme? Tá gastando pouco, né? Tá gastando pouca energia. Porque o corpo tá parado. Tá parado. Porque não precisa gastar energia, você tá parado. Então ele tá dormindo. Aí se alguém for lá e acordar, você volta para ativa. Por quê? Porque essa pessoa que está acordando, ela quer que você faça alguma coisa. Tá? Foi ruim ela acordar você? Poxa, pra gente, a gente não esperava, é ruim. Mas no mundo do microcontrolador, no mundo da computação embarcada, imagina, eu faço a leitura e envio essa informação. Eu só vou enviar daqui a 1 hora. Eu não preciso estar com o chip ativo e com tudo energizado durante 1 hora. Eu posso entrar em modo de economia de energia, que é sleep. Sleep em inglês é dormir. Então eu posso fazer um controlador dormir. Para quê? Pra economizar a energia, né? Energia. Economizar energia. Sendo que eu quero que algum evento externo acorde. E esse evento externo pode ser
alguém apertou o interruptor. Vamos supor, alguém apertou o interruptor, a luminosidade mudou, e vamos supor que aqui tivesse uma câmera. Aí eu quero bater uma foto somente quando alguém ligar a luz. Eu não preciso ficar batendo a foto direto, até porque está tudo escuro. Mas vamos supor, alguém acender a luz. Aí eu quero que tire a foto. Aí se o microcontrolador está dormindo. Aí por isso que tem essa função da interrupção. Ele vai acordar o Você microcontrolador. acorda e tira foto. Acorda a foto. Aí depois que tira a foto, ele faz o quê? Dorme de novo. Ele volta a dormir. Que não tem motivo de ficar lá acordando direto e esperando alguém tirar foto se ninguém apertou ainda. Exatamente. E até se você tirar as fotos, não ia aparecer nada porque tá escuro, né? Então tá vendo que é importante? Alguém acordar você. E esse alguém é um evento externo, é você acordar no momento que precisa ser acordado, tá? Então, os envios de dados, eles podem ser periódicos, com tempo fixo, ou seja, a cada 1 hora. Ou pode ser por eventos externos, que alguém executou alguma ação que eu quero que naquela hora tire uma foto. Vamos supor que essa câmera esteja no jardim com o objetivo de fazer a segurança, um ladrão entrou. Então, eu só quero que tire a foto daquela pessoa que está naquele momento, um intruso. Tá entendendo? Veja como é importante, né? Acordar. E a câmera está lá no jardim, não tem energia, não tem nada, então ela não pode estar tirando foto a todo momento. Ela vai tirar foto somente quando alguém Estiver lá, né? vai lá. Também. Entendeu? Uhum. E a gente tem outra placa, essa placa aqui não tem câmera, no exemplo que eu dei. Mas tem uma placa chamada ESP32CAM. Essa é a ESP32 LoRa. A ESP32CAM tem Wi-Fi, Bluetooth e tem uma câmera. A ESP32 LoRa tem Wi-Fi, tem Bluetooth e tem módulo LoRa. E tem, dependendo do seu projeto, você vai usar uma placa diferente. Tá? Então vamos lá. Aí aqui no Void Setup, o serial.begin a gente já estudou. Lembra? Uhum. O que é o serial? Série A é quando você quer dizer que aquilo ali se é output ou input, né? Aí é o É P-Mode. o P-Mode. O serial é que a Quando se gente... comunica com Isso. uma placa com outro, com o computador. Com o computador, muito bem. Então serial é a comunicação entre os hardwares, entre as máquinas. Aí nesse caso você pode ter uma comunicação serial entre a máquina, o microcontrolador aqui e o computador. Eu posso ter outra comunicação serial entre um chip e outro chip, conectados via fio. Então a comunicação serial é uma comunicação via fio. Essa comunicação aqui, o ART serial. Porque tem várias comunicações, né, seriais, que é entre máquinas. Mas essa comunicação é a comunicação entre fio. E aí a gente faz o quê? A gente dá um nome para essa comunicação, que nesse caso é a comunicação serial. Que é a comunicação entre a placa, ESP32 LoRa, e o computador. Aí eu quero fazer o que nessa comunicação? Aí eu coloco um ponto e digo o que eu quero fazer. Por exemplo, nessa linha 43, eu quero fazer o quê? Ele quer pegar o dado desse aqui e armazenar no computador. Mas ali nessa linha especificamente 43, leia essa informação, é serial.begin. Begin é de quê? Begin é em inglês, ele tem um comentário ali. Não, tá em inglês. Mas tenta ler em português mesmo, do jeito que tu tá lendo. Eu acho que é inicializar. Exatamente. Então, se você não começar a conversa com alguém, essa conversa nunca vai acontecer. Se você não ligar para alguém, opa, tudo bem, se você não iniciar, essa conversa não vai acontecer. Então, eu boto assim, serial.begin, eu quero começar. Serial.end, eu quero terminar. Lembra que a gente falou? Serial.print, eu quero mostrar na tela ali embaixo, ali, ó, na linha 53. Tá? Ó, aqui essa linha aqui, ó. Serial.print, eu quero mostrar na tela. Certo? Beleza? Lembrou o que é serial? Ótimo. Na linha 48, 49, 50, ele vai falar das instruções que são responsáveis por checar a comunicação entre o chip e o módulo de comunicação. Então ele está dizendo assim, if é o quê? É um teste condicional, ele está testando. É como se fosse aquele no Portugal si, né? Si, exatamente, é o si. Então ele está fazendo o teste. Qual é o teste que ele está fazendo? Aí, ele está dizendo assim, ó, se LoRa.begin. O que é LoRa.begin?
Se a comunicação se inicializar, né? É, Começar. e qual é a comunicação? O nome da comunicação tá do lado esquerdo. LoRa. O nome da comunicação é essa aqui, ó. LoRa. E o nome do que você quer fazer tá à direita. Então você coloca o nome da comunicação, coloca ponto e coloca o que você quer fazer. Nesse caso eu quero fazer o quê? Eu quero usar a comunicação LoRa. Sim, mas eu quero fazer o quê? Aqui nesse caso eu quero setar os pinos. Esses pinos aqui são os pinos do ESP32 LoRa que vão estar conectados no módulo LoRa para a comunicação acontecer. Então veja que aqui eu tenho várias comunicações acontecendo. Eu tenho a comunicação do chip ESP32 com o computador. Eu tenho a comunicação do chip ESP32 com o módulo de comunicação, com a antena. Eu tenho a comunicação do módulo com a outra módulo, duas placas diferentes. Então veja que na computação, grave isso, viu? Na computação, a comunicação é essencial. Não importa se você vai fazer um banco de dados, vai fazer um site, não importa. Você precisa testar comunicação por comunicação. E principalmente banco de dados, que é o que a gente vai, né, estudar depois. Por quê? Porque você precisa garantir que a comunicação do banco de dados esteja acontecendo com o site. Porque senão você não vai ter acesso à informação. Por exemplo, toda a informação do WhatsApp está no banco de dados do WhatsApp. Se você baixar uma foto e o banco de dados estiver com problema, o WhatsApp não já ficou fora do ar? Tu já lembra que o WhatsApp ficou fora do ar? Oxi, menino, isso é um apocalipse. Então, o banco de dados do WhatsApp não estava acessível. E aí o que acontece? Eu não consigo pegar o quê? Um dado. Um dado lá. É que, tipo, ele faz assim, eu acho que, na minha lógica, eu acho que eles pegam, o banco de dados faz assim, ó. Você quer uma foto, ele pega uma cópia daquela foto e te manda. Mas aquela foto tá lá no banco de dados dele. Ele só Isso. pega uma cópia e manda pra você. Exatamente. Quando você faz o download, é exatamente isso que acontece. Gera uma cópia. Muito bem. Então, ele gera uma cópia e tem várias pessoas que tem o quê? Tem várias cópias daquilo ali. Mas a informação original tá com ele. É igual o Chrome, né? Igual o quê? O Google Chrome. Isso. Então assim, você coloca a comunicação e coloca o que você quer fazer. Aqui eu quero setar os pinos. Aqui é pra dizer que esse pino é por LoRa, né? Isso. E aqui eu quero inicializar a comunicação. E é interessante, toda vez que você quer inicializar, você precisa dizer a velocidade de comunicação. Então veja, eu vou me comunicar numa velocidade, a placa, na verdade eu não, né? A placa vai se comunicar numa velocidade de 9.600 bits por segundo com o ESP32 LoRa. Tá ali, ó, serial.begin, 9.600. Já o LoRa.begin, ele vai se conversar numa velocidade, aqui ó, na linha 48. Numa velocidade de quantos bits por segundo? Frequência, ela tá dizendo frequência. Mas frequência é uma variável. Qual é o dado que está dentro dessa variável? Aí tem que ir lá em cima, né? Ó, vai lá. Aqui, ó. Ah, é a frequência da placa. Isso, mas qual é o dado que está dentro dessa variável? Ok, esse aqui, ó. Diga aí. Qual? Fala aí. 433, né? E 33. Aí ele vai pegar esse 433 e vai colocar lá dentro. Colocar lá dentro. Porque a variável, ela consegue o quê? Fazer um apontamento. Ela faz uma relação. Certo? Então veja que lá embaixo eu não coloquei o valor, eu coloquei A variável. a variável. Porque você, tipo, você poderia mudar de placa, né? Isso, poderia mudar a frequência, por exemplo. Essa muda aí. Tá? Pronto. Vai. Pronto, aí esse if. Se essa comunicação foi bem sucedida, Então, é isso que ele está dizendo. Se essa comunicação foi bem sucedida, na verdade é o seguinte, aí tem um ponto de atenção. Eu vou até aqui aumentar o zoom aqui, ó. Tá vendo que antes do LoRa tem uma exclamação? A exclamação na programação quer dizer uma negativa. Então o que é que ele está dizendo aí? Ele está dizendo assim, se a comunicação não foi bem sucedida. é o sinão, né? É tipo Na verdade aí não é o sinal. Ele tá testando uma condição falsa. Ele está testando se deu problema. Ele está dizendo assim, ó. Veja, eu quero inicializar a comunicação. Então é isso aqui, ó. LoRa.begin frequency.
Eu quero inicializar a comunicação numa velocidade de 433 bits por segundo. Eu quero começar. Essa exclamação na frente está dizendo o seguinte: se não começar. Ah, Se eu tirar essa exclamação, aí ele diz, se se começar, então faça isso. então faça isso. Mas como eu coloquei a exclamação, ele está dizendo se Não começar. não começar. Hum, Entendeu? uhum. E aí o que acontece? Se a comunicação deu problema, aconteceu alguma falha, ele vai mostrar na tela. Essa é a mensagem aí que deu falha. Isso. A comunicação falhou, né? Então ele está dizendo assim, a inicialização LoRa failed, né? Ou seja, falhou. Cheque suas conexões. Então ele está dizendo o seguinte, provavelmente tu errou alguma coisa aí. Ou tu botou um pino errado, ou tem alguma comunicação errada, alguma coisa está errada. Checa aí, É. E aí ele está dizendo ali, ó, while true. O que é while true? Ele está dizendo o seguinte, olha, enquanto a comunicação, olha para lá, ó, na linha 50, while é um loop infinito condicional. É igual lá no Visual G no enquanto. Enquanto, while é enquanto em inglês. Então, enquanto isso não acontecer, faça isso aqui até... Então o que é que ele vai fazer? Enquanto isso for verdadeiro, ou seja, o que é verdadeiro aí? Enquanto deu problema, ou seja, enquanto houver falha, vai ficar acontecendo. ele vai ficar tentando conectar. Basicamente isso. Então, poderia aparecer uma mensagem assim, ó. Estamos tentando conectar. Aí vai ficar os pontinhos. Você poderia colocar os pontinhos aqui. Estamos tentando conectar. Entendeu? Quando conectar, aí ele vai para a linha 53. O que é que diz na linha 53? Vai aparecer uma mensagem na tela. Agora, bem sucedido, eu acho. Isso. Então, veja que o seu código vai ficar travado naquele while ali, naquele enquanto, até a sua comunicação LoRa tá bem sucedida. Certo? Quando tiver ele pula lá para baixo, né? Isso. Aí vai aparecer uma mensagem bem sucedida. Isso, vai baixando. Vai baixando. Aí ele vai mostrar as informações que ele quer na tela, tá? E aí depois ele vai habilitar, né? Tanto a recepção quanto o envio de dados, né? On receive, né? Habilitar a recepção, e on TX habilitar a transmissão. Então eu estou habilitando a comunicação, mas agora ele precisa dizer se beleza, mas tu vai ficar só para falar ou só para ouvir? Tem reunião que você chega que é só para você ficar calado. Você já chegou em algum lugar que era só para ficar calado? Não. E tem reunião que você chega que é para você falar. Não é, por exemplo, quando eu estou dando aula, eu tenho que falar ali. Os alunos escutam. Pode ter. Eles estão autorizados a perguntar tudinho, mas naquele momento ali que eu estou falando, eu estou habilitado para falar e os alunos habilitados para ouvir. Então, na comunicação, você precisa habilitar quando você vai receber e quando você vai transmitir. Tem que dizer que cada um vai fazer, né? Exatamente. Então esse aqui vai o quê? Vai transmitir, esse aqui vai fazer o quê? Vai receber. Então você precisa dizer quem vai fazer o quê, certo? Bom, tá aí tem ali, ó, LoRa RX Mode. Ele vai executar a função LoRa RX Mode. Aí nós vamos procurar a função LoRa RX Mode. Void LoRa RX Mode. Então quando você quer chamar uma função, você digita o nome dela, simplesmente abre parênteses, fecha e bota ponto e vírgula. Aí a gente vai procurar Void LoRa RX Mode. Tá aqui. Tá? E TX Mode também tá aqui. Então ele chama as funções. Tá? É como se fosse uma variável, né? Aqui na verdade não é variável. Ele tá chamando. Uma função, né? A função tem um nome. Ele tá chamando a função pelo nome. Tá? Não é exatamente a variável. É uma função que vai... Dentro dessa função vai ter um bloco de instruções. Vai ter várias instruções lá dentro dessa função. Tá? Beleza? Então aqui a gente fez o void setup. O que acontece? Para que a gente possa entender o restante, eu vou executar esse código. Só para tu entender. Tá? Então, eu vou pedir... vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro... Cadê? Tá aqui, não, tá aqui. Tem dois cabos, segura esse cabo aí.
Não conecta agora não. Aqui ele vai ser o transmissor, certo? Então o módulo LoRa transmissor, eu vou conectar aqui, ó. Transmissor. Ó. Pronto, conecta aqui assim. Devagar. Aí tu vai sentir que deu um clique. Devagarzinho, tá? Pronto, faz assim. Ó. Aqui, ó. Olha pra cá. Aí tem que ver se tá do lado certo. Tá? Pronto. Beleza. Aí eu vou conectar aqui. Tu não conecta agora não. Por quê? Porque eu vou te mostrar o seguinte. Ó. Veja que se eu for em ferramentas, vai em ferramentas ali. Vai lá em ferramentas. Ó, porta, não tem nada habilitado. Por quê? Porque não tem nenhuma placa conectada. Eu vou conectar. Conectei. Ó, aí ele acende aqui, ó. Aí agora, entra de novo aí em ferramentas. Ó, habilitou, vai lá. Porta com 5. Com 5 e a placa ESP32 LoRa. Vai em placa. ESP32. E TTGO LoRa 32, OLED. Esse aí. Pronto. Aí o que é que nós vamos fazer? Pra gente memorizar, por quê? Porque quando eu conectar outra placa, vai ficar duas portas com. Mas eu sei que essa é com 5. Por quê? Porque só tem ela conectada. Aí você vai lá em cima do código. Vai lá em cima. Pronto. Desce aqui. Pronto. Aí coloca assim. Coloca aqui, ó. Antes do include aqui, ó. Pronto, aqui. Bota aí na linha 26. Barra, que é um comentário. Barra. Isso, aí bota com 5. COM 5. Então a gente sabe que o transmissor está conectado aonde? No com 5. Beleza? Na entrada 5, né? É. Aí agora a gente vai... Desce o código só para te mostrar a informação que ele vai enviar. Vamos lá. Porque ele vai enviar alguma informação. Desce. Não, peraí, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, ele vai enviar essa informação aqui, ó. Hello LoRa World. Ó, eu sou o nó. O nó, na verdade, em Internet das Coisas, é uma analogia para quem está enviando, para quem está enviando não. Para quem está enviando, mas só para você entender, numa rede de Internet das Coisas, você tem o gateway, que é o concentrador de dados, e você tem vários módulos que vai estar tudo enviando dados. Então vamos supor, é como se aqui na casa da gente tem vários celulares, mas tem quantos roteadores? Um só. E todos os celulares estão conectados no roteador. Então é como se os celulares fossem os nós dessa rede. E o concentrador de dados, quem está recebendo tudo, é o roteador. Então aqui é a mesma coisa. Na Internet das Coisas você pode você pode desenvolver uma placa que ela concentra os dados. Quais vão ser esses dados? Aqui está o sensor de temperatura. Aqui está o sensor de luminosidade. Aqui está o sensor da porta. Ali está o sensor do nível do botijão da água. Ali está o sensor de chama para saber se tem vazamento ali de gás da cozinha. Então tem vários nós espalhados aqui com várias informações. E essas informações vão ser enviadas apenas para uma placa. Entendeu? Então, por isso que ele fala, eu sou o nó. Pronto, ele vai enviar essa mensagem. Ó, string message. Hello world, eu sou o nó. Então é essa informação que ele vai enviar. Esse aí tem condição, né? Se tem essa condição aqui, ó. Aí é basicamente o seguinte, aí ele está testando, né? Ele só vai enviar a informação a cada 1 segundo. Então veja que ele tem um comentário ali, ó. Repetir a cada 1000 milissegundos. 1000 milissegundos é igual a 1 segundo. Tá? Então ele está fazendo o quê, ó? Eu quero que essa instrução ela repita a cada 1 segundo. É isso que ele está falando. Repita a cada milissegundos. Eu não quero estar enviando essa informação sempre. Eu quero estar enviando a cada quantos segundos? 1 segundo. Se eu quiser enviar a cada 2 segundos, eu boto quanto ali? Tiro 1, coloco 2. Se eu quiser enviar a cada meio segundo, eu faço como ali? Meio segundo. Coloca 100. Não. Ali, veja, 1000 milissegundos é 1 segundo. 1000. E a metade de 1000? De 1000?
Quanto é a metade de 500. 1000? 500. Aí eu colocaria e substituiria de 1000 para 500. Certo? Entendi. Pronto, então a gente pode carregar esse código. A gente vai carregar e vai fazer as modificações aqui para entender. Pronto, vai lá em ferramentas. Aí confere a placa, ó. Placa tá ok e com 5. Aí você aperta no botão de carregar. Não, no outro botão. Esse botão de compilar. Compilar é você verificar se o código tá certo, tá? Mas a gente não vai testar isso nesse momento não. Mas como. Mas. E quando você aperta carregar, ele compila e carrega ao mesmo tempo. O ver se tá certo. Ok, tá compilando agora. Pra ver se Isso. tá certo o código. E aí ele já carrega. Porque o compilar, ele só vai compilar, ele não vai jogar pra placa o código. E aqui eu quero que ele já faça as duas coisas, certo? Porque vamos supor que tu estivesse só digitando o código. Aí tu apertava só compilar. Por quê? Porque se tu apertasse carregar, ele ia dizer, erro, não tem placa conectada. Ó, tá carregando o código. Pronto, carregou, 100%. Pronto, aí eu quero ver essas informações aparecendo na tela. Eu vou ali e aperto na lupa. Ó. Ele tá enviando a mensagem a cada 1 segundo. Sendo que eu não tô vendo receber porque a gente ainda vai configurar o receptor. Ele tá falando sozinho. Já viu alguém falando sozinho? Pronto, ele tá falando sozinho aí. Agora veja, eu vou apertar reset. Vou apertar reset, aí ele vai mostrar todas as informações. Ó, LoRa bem sucedido. Ah, porque a gente colocou lá, não foi? Agora foi tão rápido, por quê? Porque o meu controlador é rápido. Mas eu resetei. E quando eu reseto, eu executo as instruções do void setup. Eu reinicio a execução do código. Tá lembrado? A gente não colocou uma variável chamada pra resetar. Isso. Não, na variável. Não, aquela variável. Aquela. Deixa eu mostrar pra você aqui. Então, ó. Aqui, ó. Quando você reseta o controlador, você executa o void setup novamente. O void setup é isso aqui, ó. O void setup é isso. Você executa o bloco do void setup novamente. O void setup. Opa, isso cabe na tela aqui, ó. Pronto, void setup. É esse bloco aqui que está sendo repetido. E o void setup é um bloco que só faz uma vez só, né? Uma vez só, no início. Então veja, ó. Aqui, ó. LoRa. Aqui, ó. LoRa foi bem sucedido, inicializado com sucesso. Então veja que se eu vim aqui e apertar reset, ó, aperta esse botão branco aqui, ó. Esse botão preto, na verdade. Ó. Agora eu quero, até para você entender, eu quero que você substitua de inglês para português. Nas informações que apareceram ali. Só nessa linha. Eu quero, se a comunicação foi bem sucedida, eu quero que apareça na tela. Comunicação LoRa bem sucedida. Aí fecha aí o monitor serial. Pronto, aí você vai substituir. Não é no void setup, lembra que é no void setup? É no void setup. O void setup é no início. Vai procurando devagar, tá muito rápido. Void setup. Aqui, já tá aqui. Pronto. E onde é que tá dizendo que se a comunicação foi bem sucedida? Aqui. Pronto. Apaga em inglês aí. Pronto, bota assim, comunicação. Comunicação entre o ESP32 Aí é ES, entre ESP 32 e espaço e o LoRa bem sucedida. Não, sucedida.
Não, sou C. Aí, did agora. Pronto. Agora você vai carregar o código de novo. Bota ali na... Aqui, né? Isso. Mas a gente não vai ter que fazer outro, não? Quando... Fazer outro o quê? Ah, não, porque isso é... Não, eu só tô mostrando pra você ver. Aí. O outro é só se falhar, né? Que é esse aqui, de 48, a linha 48. Ah, é só se falhar, mas ele não falhou não. Porque não vai falhar porque já testei esse código e aqui as comunicações, elas já vêm da placa já. Então aqui dificilmente vai dar falha de comunicação, mau contato. Problema que pode dar na configuração do código, entendeu? Pronto, agora abre lá o monitor serial, lá do canto direito. Inicializa aqui de novo. Ah, é, pronto, isso. Apareceu o que tu escreveu. Beleza? Beleza, agora essa mensagem, ó, mensagem enviada. Como é que eu sei que qual é a mensagem que eu estou enviando? Aí, fecha agora ali. Como é que eu sei que a mensagem que eu fui enviando está correta? Vamos lá, primeiro eu preciso saber qual é a mensagem. Para saber se eu estou recebendo a informação correta, eu preciso saber qual é a informação que foi enviada. Qual foi a informação que foi enviada aí? Sobe aí na tela. Ah, não, desculpa. Vai descendo. Vai. Ó, message, de mensagem. Qual é a mensagem? Ó, tá na linha 69, 70 e 71. O que é que tá acontecendo aí? Agora eu vou explicar para você entender. Primeiro lugar, na linha 69, você vai declarar uma variável do tipo string. O que é uma variável do tipo string? Vamos lá. Para entender o que é a variável do tipo string, eu preciso explicar o que é a variável do tipo caractere, que a gente estudou. Uma variável do tipo caractere é uma variável que aqui ela é formada por letras ou números. Variável do tipo caractere. Lá no Visual G, ele não diferencia caractere de string. Então, por exemplo, o nome João Pedro é do tipo caractere. Então, não importa se tem uma letra ou se tem 4 letras. Não é? J-O, 4 letras. É tudo caractere. Aqui não. Aqui, um caractere só, aí você declara do tipo char, que é do tipo caractere. Se você tiver mais de um caractere na variável, você precisa declarar do tipo string. Uma string é uma cadeia de caracteres. Então são vários caracteres. Então, por exemplo, como eu quero enviar uma mensagem hello world, ou melhor, hello Laura world, I'm Node, I'm a Node. Então quer dizer o quê? Eu tenho vários caracteres, tem várias letras ali. Não só tem uma letra, tem várias. Então eu declaro do tipo string. Tá? E do tipo string, o que acontece? Eu coloco ali o nome da variável, que é message, mensagem em inglês, message. Tá? Bom, então, aí aqui eu tenho a variável, mensagem, aí vai armazenar essa informação. Na programação, aí nós temos o conceito de tipo da variável, do nome da variável e do comando de atribuição. Qual é a função do comando de atribuição? Ele vai pegar aquele valor e vai jogar dentro da variável. No Visual G era aquela setinha. Qual é a função daquela setinha? Era pegar aquele dado do lado direito e colocar na variável. Isso. E ali era um comando de atribuição. O comando de atribuição atualiza o dado de uma variável. Em C++, o comando de atribuição, em Python também, o comando de atribuição é um sinal de igual. Fica até mais fácil de entender, né? Ou não? Então, ó, o que é que ele está dizendo na linha 69? Atribua o conteúdo hello Laura na variável mensagem. Beleza. Na linha 70 já é diferente. Você tem um comando de atribuição, mas que não muda o dado. Aí é interessante, ó. Um comando de atribuição que não muda o dado original. Porque vamos lá. Aí eu vou escrever aqui só para você entender aqui, ó. Se eu colocar assim, ó, int led
int LED 12. E se eu colocar assim, int, ou melhor, e se eu colocar embaixo LED igual a 13? Ele atualiza o valor da variável. Ou seja, o valor da variável LED era 12 e agora é 13. Mais igual não. Opa. Mais igual não. O que é que ele faz? Ele adiciona um dado no usuário, numa variável. Então, por exemplo, o conteúdo da variável era hello Lora World. Quando eu boto mais igual, eu estou dizendo assim, olha, acrescenta essa informação. Então ele está acrescentando uma informação na variável. Ele tá modificando, mas acrescentando. Ele não está mexendo no conteúdo que tinha antes. Ele está acrescentando um novo dado. Não é que tem 2 dados agora. É que tem um dado novo, mas agora eu acrescentei. Eu peguei o que tinha antes, não é? Na verdade, sim, você atualiza a informação que tem lá. Mas na linguagem de programação, isso quer dizer o seguinte. Pegue o que você já tem, salve, acrescente o que eu estou lhe passando e atribua esse novo dado. Tá? Então é como se ele estivesse fazendo o seguinte. Imagina a tua carteira agora. Aí tu tem R$20 na tua carteira. Aí eu tenho 5 aqui, eu vou te dar esses R$5. Aí tu vai guardar dentro da tua variável, que é a carteira, essa nota de 5. Aí tu vai ficar com quanto agora? 25. Como é que isso acontece na programação? Eu quero te dar esses R$5. Eu quero atribuir mais R$5 para tu. E tu já tem 20. Mas eu não quero que aquele 20 saia da minha carteira. Você não quer perder aqueles 20. Aí o que acontece na programação? Você vai me dar os R$20. Eu vou juntar com os 5 que eu tenho e vou te dar 25. Aí você pode dizer, poxa, professor, mas não era só você me dar R$5? Era. Mas na programação acontece assim. Você vai pegar o dado que está lá, vai juntar com o que você tem. E depois transmitir outro dado. E eu vou lhe devolver um dado só. Tá? Então é assim que acontece na programação. Eu não simplesmente jogo uma informação para lá. Eu pego o que você tem, junto com o que eu quero lhe passar e passo de novo para você. Tá? Então é isso. Aí ele está fazendo isso na linha 70 e na linha 71. Onde na linha 71 tem ali um milis. O que quer dizer esse milis? Ele está pegando o tempo em que a mensagem está sendo enviada. Então isso é importante também. Essa mensagem foi enviada há 30 minutos. Lembra, já pegou Uber alguma vez no celular? Tu usa Uber? Uso. Às vezes não aparece assim, o carro foi visto há tantos minutos. Ou então... O carro tá chegando a 3 minutos. Então o que acontece? Muitas vezes no GPS, no mapa, ele diz assim, a última informação enviada foi há 5 minutos. Então ele marca o tempo, não só a mensagem, mas o tempo em que a mensagem foi enviada. É igual o WhatsApp. Isso. O WhatsApp ele manda a mensagem e embaixo tem o quê? O tempo. A hora da mensagem, né? E tem lá se a pessoa viu a mensagem, se não. Então você pode confirmar ou não a mensagem. E depois na linha 73, você tem o quê? Você tem o envio da mensagem. Ó, send message, enviar mensagem. Mensagem enviada. Lora, underline send message. E dentro você coloca o que você quer enviar. O que é que eu quero enviar? A variável message. Tá? Se a variável fosse, sei lá, LED, aí eu colocava dentro LED. Se eu quero enviar 50, eu colocava ali dentro 50. Aí eu colocava a informação, o dado que eu quero enviar. Tá? Beleza? Beleza. Pronto. Então é isso. A gente fez aqui um envio da informação, tá? O restante, ó, tem aqui a função whomever. Que é a função whomever? É essa função aqui, ó. Envia a cada 1 segundo, que eu já te expliquei. Aí essa função ela faz o quê? Ela pega o tempo, marca o tempo e ela faz o cálculo se esse tempo é maior, não é, do que esse intervalo aqui que eu vou colocar. Esse intervalo eu coloco aqui, ó, 1000, tá? É uma função de rotina, tá? Pronto, feito isso, aqui como esse código já está carregado, né? Aqui, ó, é um código que já está carregado. Ele já está falando, mas ele está falando sozinho. E na comunicação, para que a comunicação aconteça, eu preciso de
um transmissor, um emissor, mas do outro lado eu preciso de quê? Que receba esse dado. Eu preciso de que alguém receba. Então, só para tu entender, na comunicação você tem o transmissor, você tem a mensagem, porque ele está transmitindo alguma coisa. Se eu ficar calado agora para tu, não tem comunicação. E, obviamente, se eu não fizer nenhuma expressão com o meu corpo, não tem nenhuma comunicação. Se eu não piscar o olho, ou seja, na comunicação eu preciso ter o transmissor e a mensagem. Tá? A mensagem, ela carrega um conteúdo. Entendeu? Então, eu tenho a mensagem, como se fosse o correio. Eu tenho um pacote, mas dentro do pacote tem um dado, que é um objeto. Tem alguma coisa lá que a pessoa enviou. Então, eu preciso da mensagem. Eu preciso de alguém que vai enviar essa mensagem, que vai transportar essa mensagem. Eu preciso de um meio que transporta essa mensagem. Por exemplo, eu estou falando contigo aqui. Eu tive a ideia da comunicação aqui no meu cérebro. Aí meu cérebro processou. E aí meu cérebro deu um comando para minhas cordas vocais e minhas cordas vocais para a boca está falando. Beleza, essa informação ela está sendo enviada. Qual é o meio físico? É o ar. O ar, tá aqui o ar. Aqui a gente não está vendo, mas tem moléculas de ar aqui. Tem nitrogênio, tem oxigênio, não é? Tem várias moléculas de ar aqui. Então o ar, o som o som se propaga no ar. Então esse som ele vai chegar até você. Professor, mas me tira uma dúvida. Como eu faço um dado? Como um dado vem pra cá, ele vem como? Pela uma onda? Então, é exatamente isso que eu estou explicando agora. Aí eu estou fazendo a comparação com a voz da gente. A voz da gente, as nossas cordas vocais. Tu já ouviu falar das cordas vocais? Uhum. Como é que elas funcionam, tu sabe? Vibração. Isso, ela tá vibrando, mas aí quando ela vibra, ela tá deslocando o quê? Ela tá mexendo com o quê? Sei não. Ela tá mexendo com o ar. Por exemplo, quando alguém toca um violão, aquelas cordas fazem o quê? A corda do violão. Sons. A corda do violão vibra. Uhum. E essa vibração tá mexendo com o quê? Por que eu consigo escutar o violão? Porque a corda do violão faz o ar vibrar. Tá? O ar é esse aqui. Por exemplo, quando tu assopra, o que é que sai da tua boca? Não é ar? Uhum. Então, o ar, ele desloca. Se você pegar assim e assoprar alguma coisa, né? Olha ali, ó. Por que tá se mexendo ali? Por causa do ar. Então, o que é que eu tô sentindo aqui? Ó? Minha roupa tá se mexendo, o ventilador. O ventilador tá deslocando o ar. Então, o ar é matéria. E o vento é o ar em movimento. Então o vento é quando... Poxa, que vento gostoso. É o ar em movimento. Poxa, eu estou sem vento. Por quê? Porque o ar está parado. Então, o ar em movimento. Essas moléculas de ar, esse movimento, ele pode ser influenciado por várias coisas, inclusive pelo violão. Tu já escutou o barulho quando está ventando muito forte, aí não fica o barulho do vento? Uhum. Então, pode ser o barulho de um violão. As cordas vibram, aí vibra o ar e a gente escuta. É igual o instrumento que eu toco, é de sopro. Isso. Então, a gente usa nosso lábio vibra com ar e pronto, isso é a nota. Você desloca o ar, né? Na verdade, sai a nota e a outra pessoa escuta. Como é que a outra pessoa escutou? Porque o ar chegou até onde? O ouvido dela. Então aquele ar que chegou até o ouvido dela carrega uma mensagem. É a mensagem que você quer transmitir. Pode ser um instrumento, pode ser uma voz, como eu estou falando para você agora. Então, o ar carrega a nossa voz. Tá? Então o ar carrega a nossa voz. E o que acontece? O ar, a nossa voz é uma onda sonora. E a onda sonora é uma onda que é transmitida, é a onda que é transmitida e se propaga, na verdade, por meio do ar. O ar sonora se propaga no meio do ar. E essa onda chega até o nosso ouvido. E a gente consegue entender. Agora, por que a gente consegue entender? Porque existe um protocolo. A gente ouviu aquilo ali desde pequeno.
com licença, não, sim, bom dia, mamãe, papai, desde quando a gente era bebê. E aí a gente consegue entender. Por quê? Porque a gente criou um protocolo, não é? E a gente consegue entender aquela mensagem. A gente sabe que aquilo ali é uma É. coisa, aquilo ali é outra. Isso, então a comunicação acontece, não é só um transmissor e um receptor. Eu preciso do transmissor, eu preciso do receptor, eu preciso da mensagem, eu preciso do conteúdo da mensagem, eu preciso do meio para essa mensagem ser enviada. Por exemplo, não adianta tu fazer um pacote de correio, um pacote, pro teu amigo que está lá nos Estados Unidos e não for nos Correios entregar. Se o transporte não acontecer, esse pacote não vai chegar até teu amigo que está lá nos Estados Unidos. Então, quem é o responsável por transportar? É os Correios. É a empresa que faz o transporte, né? Então, tem um meio de transporte. Aí ela vai transmitir por avião, vai transportar por avião, por navio, por carro, não importa. Meio terrestre, meio aéreo, meio aquático, não importa. Ela vai transmitir. Então, o meio de transmissão vai ser, se for o correio, pode ser o carro, pode ser uma van, pode ser um avião, enfim, não importa. Ela vai transmitir. E precisa de um protocolo para a informação acontecer. O protocolo é que vai ditar a regra da comunicação. Então, por exemplo, o protocolo que eu e você estamos conversando aqui é o protocolo da língua portuguesa. Já nos Estados Unidos ou na China, é outro protocolo. É diferente. Eu não entendo chinês. Então ele vai ficar falando, eu não vou entender. Porque a comunicação acontece quando as duas pessoas Fala uma linguagem. entendem. Exatamente. Quando o transmissor fala e o receptor entende. Eu acho que Entendeu? então é a mesma coisa com a linguagem de programação, né? Isso. Porque a linguagem de programação a gente escreve, ela traduz o que a gente escreve para a língua do computador, né? Isso, exatamente. Ela traduz. E aí, o computador executa o que a gente programou porque ele entende naquela linguagem. Mas vamos lá. Para a informação, para a comunicação acontecer, precisa desses elementos. O transmissor, a mensagem, e está transmitindo o quê? Tem que ter alguma coisa para transmitir. O meio, por onde essa transmissão vai acontecer? Precisa ter o receptor, quem vai receber a mensagem? E a última pergunta, precisa ter o protocolo. O receptor, ele entende essa mensagem? Não adianta nada eu falar a pessoa, a mensagem chegar até ela e ela não entender. Não adiantou nada. Vai falar, Poxa, eu falei isso para você, você não entendeu. Não adiantou nada. Então tem que entender, tá? Então aqui, eu estou enviando a mensagem e agora eu preciso configurar o receptor para que o receptor entenda a mensagem, tá? E essa comunicação aqui, aí faz a sua pergunta, como é que está acontecendo? Aqui não é uma onda sonora, é uma onda eletromagnética. Então, a voz é uma onda sonora, mas aqui a comunicação sem fio, seja Wi-Fi, seja Bluetooth, seja LoRa, seja radiofrequência, é uma comunicação com ondas eletromagnéticas. O que é onda eletromagnética? É através do eletromagnetismo. Por exemplo, tu já brincou de imã? Pronto. Se tu botar um imã assim numa mesa, em cima da mesa e outro imã embaixo, tu já viu que ele fica fazendo isso? Tu já viu? Poxa, como é que está acontecendo isso? Existe um campo magnético. Esse campo magnético, nesse caso do imã, está sendo usado para a atração. Através da força, ali você consegue manter ali o imã de baixo ali preso, né? E aqui, esse princípio eletromagnético, ele é usado para transmitir dados. Então você faz assim, ó. Hora você ativa o campo magnético, hora desativa. Hora ativa, desativa. Hora ativa, desativa. 0, 1, 0, 1. É isso que acontece. que por isso que a linguagem desse programa das placas é um número binário, né? Isso. 0 e 1, né? Exatamente, zeros e uns. Que é ligado e ligado, ligado e ligado, ligado. Isso. Então, por isso, ó, que quando você coloca aqui, ó, 433 bits por segundo, ele está fazendo isso. Ele está ativando e desativando, ativando e desativando, ativando e desativando, bem rápido. 0 em 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Numa frequência bem rápida, ativando e desativando esse campo. É como se tu estivesse fazendo assim com o imã. E o imã de baixo estivesse recebendo. Eita,
Tá ativado ou tá desativado? Tá ativado ou tá desativado. E já sabe o que aquilo ali significa, né? Exatamente. Você entendeu? Uhum. Pronto, agora nós vamos configurar o receptor, mas a gente vai fazer isso depois, tá?